Boa noite, todo mundo. Primeiramente, queria agradecer de coração a professora Ana e a professora Marta, né, porque sem elas eu não estaria aqui hoje. A Estela, das palavras de carinho, obrigada. E a todas vocês por estarem aqui, tendo o seu tempo, né, dando o seu tempo para a minha palestra, enfim, para o meu conteúdo. Prometo que eu vou ser bem breve. Bom, como todas sabem, eu sou secretária executiva, eu me formei em 2012, entrei em 2010, me formei em 2012, tenho uma carreira de 6 anos na área. Pode deixar. Aí quando eu comecei a profissão, quando eu estava procurando, né, as informações, ingressando na profissão, eu não encontrava muitas informações na internet, né, para saber como que é realmente na prática. E aí eu vi uma oportunidade, nessa falta de informação, eu vi uma oportunidade que foi fazer um blog de secretariado. Então, a ideia era tudo que eu fosse tendo de referências, experiências, né, durante a minha carreira, uma forma de disseminar e de compartilhar e também fazer com que as pessoas já na área há bastante tempo, que possam também compartilhar experiências com a gente, também pudesse compartilhar de alguma forma no blog. E esse foi um canal que eu fiz para disseminar conhecimento, conteúdo, enfim. E hoje, por conta do blog, eu consegui, fui ganhadora do prêmio de secretariado do ano no CONASEC. Hoje a gente conta com 40 mil acessos mensais. A gente tem muita coisa legal aí, muitos projetos. A Semana do Secretariado é uma delas, que engrandeceu ainda mais esse projeto do blog. Todas vocês estão conseguindo acompanhar, porque é muita coisa, né? Mas está sendo muito gratificante. Cada suor foi feito com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor pela profissão de secretariado. Eu deixo aqui meus contatos já, enfim, se vocês quiserem. A gente também tem Facebook, canal do podcast, Instagram, enfim. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre, voltar um pouquinho na história, como vocês já conhecem, né? Em 1950 foi a primeira secretária datilógrafa que iniciou a profissão como datilógrafa e a executora de tarefas, né? Ela era mera executora de tarefas. Aí depois de 10 anos, em 60, ela já de um trabalho feminino assim, datilógrafa, ela passou para ser uma assistente, para ser mais a parte de staff, e também tinha a questão do status, né? De cada diretor ter uma secretária exclusiva, né? Então passou aquela fase de status especial para esse profissional. E depois, em 70, ela já passou a ser uma assistente mais gerencial, gerenciando todas as gerências, sendo membro mesmo da gerência, fazendo parte lá do comitê, e também tendo o seu trabalho mais dinâmico. E foi em 80, de 80 a 90, que ela se tornou uma secretária executiva, que, no caso, a formação acadêmica surgiu e ela passou a ser o braço direito, a pessoa parceira lá dos executivos, dos diretores. E eu coloquei aqui em 97 um marco, né, muito importante, que foi quando a internet veio para o Brasil, teve o boom da internet, e com esse surgimento da internet, a gente teve isso mexeu muito com a nossa profissão, não só com a nossa, como com todas as outras também. Então, a internet ela remodelou as técnicas, as competências, as habilidades desse profissional. Então, passando um pouco para frente, agora, né, a gente mudou muito e continuamos mudando, como sempre. Então, hoje a gente é mais parceira de negócio, a gente está mais ligada na parte estratégica. Também nós temos múltiplas funções, a gente somos multitasks, né? Multitarefas. A nossa função principal é ser facilitadora no ambiente de trabalho. A gente tem um poder que é muito importante, que é o poder informacional, né?
que é através desse poder que a gente consegue hackear tudo dentro da empresa. Nós somos as únicas profissionais com esse poder. Então, o que faz nós estarmos nessa posição hoje, vocês estão se formando para atingir essa posição, né? Algumas já devem estar nessa posição, que é o diretor-geral, em parceria com o diretor-geral, assessorando todos os diretores, ou também a secretária pode estar abaixo de todos os diretores e gerenciando todos, né? Então, por isso essa importância da visão sistêmica, da visão holística, que é o que a faculdade traz para cada um, né? Que é por isso que a gente tem conhecimento muito diverso, muito diversificado. Então, hoje a gente passa a ser uma pessoa de extrema confiança, porque nós temos, mais uma vez, o poder informacional nas mãos. E aí, para falar um pouquinho sobre fazer uma correlação entre as habilidades do futuro, que eu quero falar hoje com vocês, eu queria fazer uma correlação com a teoria das múltiplas inteligências. Então, eu queria voltar, convidar vocês a fazer uma viagem no tempo aí, a voltar nos anos 80, né, que o Howard Gardner, acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, sobre a teoria das múltiplas inteligências, né? Ele escreveu esse livro, Estrutura da Mente, e é bem interessante porque ele fala que nós temos 9 inteligências, né? O ser humano tem 9 inteligências. A primeira dela é a lógica matemática, é aquela inteligência que a gente tem, que a gente aprimora, né? Mais para o lado lógico, de números, enfim, raciocínio lógico, interpretação dos números. Um exemplo que eu ilustrei aqui foi do Sherlock Holmes e do Dr. House. A segunda é a espacial visual. Então, essa pessoa vai ter uma habilidade maior entre visão, espaço, a imaginação, a memória, né? Por exemplo, o Walt Disney, ele foi uma pessoa que tinha essa inteligência muito aflorada. Então, a percepção dele sensorial-motora, ele fazia uma relação muito simples entre coisas e espaço. A terceira delas foi a linguística verbal. São, como o próprio nome diz, né, a arte de se comunicar, de lidar com as palavras, né, a paixão pelas palavras, pelos idiomas, pela gramática. O exemplo desse tipo de inteligência são os poetas, os escritores, enfim. A quarta inteligência é a corporal sinestésica, que o Howard Gardner fala que é a arte de controlar os movimentos do corpo, orquestrar os movimentos do corpo e, como exemplo também, né, ator, atletas, dançarinos, enfim, todos esses têm essa parte mais aprimorada. No caso musical, são pessoas que também, como o próprio nome já diz, cantores, também que é associado à linguística corporal, que tem mais a habilidade mais aprimorada no caso da composição, ritmo, timbre, enfim. A sexta é a interpessoal. A interpessoal, ela é uma habilidade muito importante porque ela lida com pessoas. Então, ela se relaciona, ela é uma arte de se relacionar, de ser empático. Quando eu falo empático, não é ser simpático, né? Simpático é uma pessoa que sabe servir as outras pessoas, e empatia é você saber se colocar no lugar delas, é uma coisa mais profunda, né? E para você saber se colocar no lugar delas, você precisa esquecer algumas crenças, se desbloquear para poder se abrir e entender mesmo o outro. E, enfim, relacionamento. O intrapessoal já é mais difícil ainda. Porque o intrapessoal é aquela arte de você olhar para dentro. Então é meio que se você soubesse se auto-hackear, né? Você gerenciar o seu estresse, gerenciar as suas emoções, a sua paixão, ter o autoconhecimento muito, muito profundo de si mesmo. Então você consegue ter o domínio do estresse, a resiliência, o cérebro saber, né, meio que até controlar o inconsciente e o inconsciente do cérebro, que é algo um pouco impossível, mas tem pessoas que conseguem.
A 8ª, que é a naturalista, então são pessoas que estão sempre associadas ao meio ambiente, né? Veterinários, enfim, estudo da fauna, flora e meio ambiente. Aqui repetiu, mas é a 9ª, que é a espiritualista. Então tem a reflexão, eles, enfim, são os Buda, né? Líderes espirituais, pensadores, filósofos, reflexões sobre as questões fundamentais da nossa existência. E aqui, todos nós nascemos com alguma aptidão natural para alguma dessas inteligências, né? E eu queria falar um pouco, porque todos nós também podemos ter múltiplas inteligências, nós não precisamos apenas ter uma. E quando eu falo aptidão natural, quando eu falo hard work, é trabalho duro, é você se esforçar para algo que você não tem, mas que você quer ter. Então, quando eu falo uma aptidão natural mais hard work, que você rala para ser melhor ainda, esse é o seu diferencial. Agora, aptidão natural apenas sem você se esforçar, você se confortar nessa sua aptidão natural, aí você está na média. É que nem, por exemplo, que nem na nossa profissão, a gente precisa falar inglês. E saber inglês já é alguma coisa que você está na média, não é mais o seu diferencial que nem nos anos 90. Então, você tem que trabalhar para outros idiomas, enfim. E hard work mais hard work, quando eu falo que a pessoa não tem aptidão natural e ela se esforça, mais ainda, se esforça ao quadrado, e esse vai ser mais diferencial do que a primeira opção que eu apresentei aqui, aptidão natural mais hard work. E aí, a gente vem para o MCE, não sei se vocês conhecem, modificabilidade cognitiva estrutural. O MCE foi criado por Ruben Feuerstein, eu não sei falar o nome dele direito. Ele falava que a nossa estrutura ela pode ser modificada, ela não é única, né? Ela não é concreta, ela é plástica, né? Tem uma plasticidade que a gente consegue modificar. Então, o nosso potencial de aprendizagem é muito assim, somos extremamente capazes de aprender, ou seja, nós somos extremamente capazes de ter todas essas inteligências, de nos aprimorar em todas essas inteligências. É muito difícil, quase impossível, pode ser, mas é possível. Então, nós somos praticamente todos aprendedores, então nós podemos ter qualquer outro tipo de inteligência se a gente quiser, e se a gente se esforçar para isso. E eu queria fazer também um link com o coeficiente de inteligência, o QI, que todos conhecem. O QI, ele foi criado na era industrial, nos Estados Unidos, por Levi Strauss. Então, lá, o coeficiente criado na era industrial é o que permanece hoje. Enfim, é igualzinho, não teve muitas alterações. Então, a avaliação de capacidade cognitiva e a representação do nível mental era feita através desse QI. Para as pessoas, enfim, para entrar nas empresas, isso na era industrial. Lembrando que nós estamos na era pós-digital, né? Então, na era industrial, eles mediam a capacidade das pessoas pela inteligência lógico-matemática, inteligência espacial visual e inteligência linguística verbal. Essas eram as 3 inteligências que o QI abordava. Ela esquecia de todas as outras que eu apresentei aqui. E Peter Drucker já falava, o maior perigo em período de turbulência não é a turbulência em si, mas a lógica do passado. Então, lembrando, como eu falei, a era industrial, que já passou e que ainda permanece no teste de QI, sendo que nós estamos na era digital, na era pós-digital. E lembrando que o teste de QI, ele mede uma capacidade nossa que as máquinas já nos substituíram.
a máquina, o computador, por exemplo, ele foi feito para ser infinitamente melhor que a gente, infinitamente melhor que o ser humano na questão lógico-matemática. Não tem, assim, a máquina faz tudo sozinha, a calculadora. Agora temos também a IBM, não sei se todos conhecem o Watson, é o computador da IBM, é o computador cognitivo que eles falam, que aprimora cada vez mais a interação entre pessoas e a máquina. A espaço visual também, que eu coloquei aqui as 3 habilidades que abordadas pelo QI, no caso. Espaço visual, que também nós temos os carros do Google, que já circulam sozinhos, não sei se vocês já viram, mas nos Estados Unidos já tem muitos deles e já funcionando normalmente. Eles têm, ali naquele pontinho vermelho, é um mapa, é um GPS que ele lê tudo, todas as ruas, ele faz assim, é muito grande o perímetro que ele lê, então ele é mais eficiente que a gente, porque a gente não tem essa visão da rua, de 3 ruas à frente, enfim. E temos os drones também, que já está super na moda, já estão funcionando super bem também. Não sei se vocês viram também o robô que trabalha nos aeroportos, no atendimento. E a linguística verbal, nós temos o Google, o Skype, que o Skype ele tem tradução simultânea agora, né? Não sei se vocês sabem, vocês podem conversar com qualquer pessoa de qualquer canto do mundo que ele faz a tradução simultânea. Você falando na sua língua e a pessoa falando, enfim, na língua deles lá. Então, agora esse aí é um vídeo. Pode passar. Eu sou uma revolução tecnológica. Essa manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes dos pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você, treinar você, melhorar você, instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Então, esse é um vídeo para falar do Watson. Não sei se vocês já ouviram falar do Watson, do computador IBM. Então, ele também já está funcionando e vai chegar no Brasil um dia. No caso, então, assim, fazendo uma analogia, voltando assim pro presente, né? Qual que é o diferencial do ser humano hoje em dia? É ser humano, simplesmente, é ser humano, nosso diferencial, porque as máquinas já estão fazendo boa parte que o humano fazia lá no passado. Então, as habilidades, as inteligências que eu apresentei lá atrás, as inteligências mais importantes nesse caso, que lidam com pessoas, que lidam com seres humanos, são as habilidades interpessoais e a habilidade intrapessoal. Interpessoal, de novo, que a gente sabe lidar com o externo, lidar com as pessoas, enfim, ter um relacionamento bom com todos. Intrapessoal, aquela que você se olha para dentro e consegue se auto-hackear. Né? E fazendo também uma analogia com QI, eu falei do QI, agora o coeficiente emocional também, que o David Goleman fala muito. Esse autor é muito bom para esse tema, se vocês quiserem se aprofundar. Ele fala, tem um estudo que fala que interpessoal, apenas 5% da população mundial exercem 70% da sua capacidade da habilidade interpessoal.
E intrapessoal é menos ainda, é 2%. 2% da população usam 70%, então essas pessoas não usam nem 100% da capacidade delas. Para vocês verem como é difícil, mas assim, vocês ter 70% já seria ótimo. Já seria ótimo para você lidar com as pessoas, lidar com você mesmo, lidar com as adversidades. E aquele livro também, A Inteligência Emocional, é um livro muito bom, eu li, eu super recomendo. E pessoas assim, que têm dificuldade de lidar com pessoas, lidar com situações difíceis, com chefe difícil, vai gostar muito desse livro. E esses autores, como eu falei, né, as habilidades intrapessoal e interpessoal, esses autores são os 5 melhores autores do tema. Vocês precisam, enfim, estudar, ir a fundo. É o Tony Robbins, vocês já devem ter ouvido falar de algum desses, Daniel Goleman, que eu acabei de falar, Seth Godin, Malcolm Gladwell e Stephen Covey. Esses são os melhores autores no tema intrapessoal e interpessoal. Todos conhecem como autoajuda, e a autoajuda está um pouco... pessoas estão tendo um pouco de preconceito com a autoajuda, porque tem muito conteúdo ruim, mas tem muito conteúdo bom também. Mas é que o conteúdo ruim ficou maior ultimamente, né, de uns tempos pra cá. Mas tem muito conteúdo bom ainda. Então vale a pena, assim, ir atrás desses caras e ler os artigos, os textos deles. E eu trouxe um paper de Oxford muito interessante que fala sobre o futuro do trabalho, né, o futuro da profissão. Então, The Future of Employment, How Successful Are Jobs to Computerization. Então, por exemplo, o quanto suscetível estão as profissões para automação. Então, esse estudo que eles fizeram foi um estudo bárbaro. Eles pegaram 702 profissões e colocaram num gráfico. Eles colocaram uma média geral, que é o risco de 77% das profissões que eles listaram estão com alto risco de serem substituídos por máquinas, por computadores. 19% está no nível médio e 33% está em baixo risco. Então, eu coloquei aqui, eles meio que colocaram por grupos macros, né? Então, eles dividiram em, management, business, administração, né? Engenharia, educação, saúde, serviços. Então, todas essas cores estão nesse mapa. E, enfim, aqui você tem o baixo risco de ser substituído, o médio e o alto risco. Então, a gente vê, por exemplo, management business, que eu colocaria o secretariado como management business dentro, né? Ele está entre médio ali, é porque está um pouco ruim as cores, né? Mas estamos falando aqui da secretária do passado. Não estamos falando da secretária de hoje em dia. É importante falar isso. Então, aqui vocês devem estar curiosos em saber qual que foi a última profissão listada nesse ranking de 702 profissões. A última, obviamente, foi telemarketing. Porque telemarketing é uma profissão de seguir script. E a máquina é melhor que a gente para seguir script. Então, telemarketing ficou em último. Posição número 1 foi a terapeuta recreativa. Então, que é a profissão que menos tem risco de ser substituído por uma máquina, porque ela lida com pessoas, né? Então ela está ali sempre lidando com pessoas, está ali sempre em relação a... está tendo as habilidades intrapessoais e interpessoais muito afloradas, e a nossa posição, no caso, que eles colocaram, está na posição 490. Mas, mais uma vez, estamos falando da secretária do passado, não estamos falando da secretária do presente. Bom, esse paper, ele se baseou em três itens, né? Primeiro foi a percepção, a sensibilidade, o tato, a destreza dos dedos, né? Como você tem
esse contato com as pessoas, né? O quanto a profissão tem esse contato com as pessoas. O segundo foi Social Intelligence, que é a inteligência de lidar com pessoas, né? E o Creative Intelligence, que é também muito importante, que é a capacidade de criatividade e inovação, que a profissão apresenta, no caso. Esse é o meu chefe, Murilo Gun, não sei se alguém conhece, mas ele é ele é professor de criatividade e um dos mestres no tema. Ele estudou na Singularity University e eu fiquei sabendo desse paper por ele, né? A Singularity University, para quem não sabe, é uma escola da NASA e lá eles estudam 3 áreas do futuro, que é Artificial Intelligence, robótica, nanotecnologia, que está mais ligada à tecnologia nuclear, e a biotecnologia, que é a tecnologia ligada à natureza. Então, segundo a NASA, essas são as 3 áreas do futuro que eles estudam lá. E agora que a gente falou um pouco do futuro, enfim, de alguns estudos, eu queria que vocês voltassem para o presente e tentassem entender um pouco a avalanche da tecnologia em cima das empresas. Muitas empresas não estão sobrevivendo por conta da tecnologia, enfim, Uber, a briga do Uber e do táxi, Airbnb, a questão com a rede de hotelaria, por exemplo. Mas uma coisa há de comum nesses 3, por exemplo, Airbnb, Facebook e Uber. O Airbnb, ele não tem quarto. O Facebook não produz conteúdo. E o Uber, ele não tem carro. Então, o que sobra para a gente hoje é cuidar dos clientes. Essa é a nossa maior função aqui na Terra hoje. Então, tem uma disruptura dos produtos muito grande. Então, o nosso foco hoje é na curadoria, nos clientes, e é o que a gente faz hoje, e com muita excelência. E agora, eu cheguei, depois desses estudos, eu cheguei numa conclusão das 3 habilidades do futuro de uma secretária executiva e de um secretário executivo. Não sei se tem, estou vendo uma pessoa ali, um homem. Você é da profissão? Da ITEC, técnico de secretariado. Seja bem-vindo, um prazer enorme conhecer homens na profissão. Eu não tive tanta oportunidade para conhecer, mas parabéns por estar aqui, obrigada. Então, eu cheguei nessa conclusão que essas são as 3 habilidades do futuro, que é o relacionamento interpessoal, o relacionamento intrapessoal e a criatividade. Vocês devem estar perguntando, mas por que criatividade seria uma habilidade tão importante para o futuro? Porque, assim, criatividade criatividade nada mais é que resolver problemas, mas de uma forma diferente, e você está sempre aberto a melhorar sempre. Não é porque está bom que você vai conseguir assim para sempre. Se está bom, tem que melhorar. E se está melhor, tem que melhorar mais ainda. Então, a criatividade, ela nos ensina a eliminar os bloqueios que a gente tem. O meu chefe, o Murilo Gun, ele tem um curso chamado Reaprendizagem Criativa, que ensina muito a gente desbloquear tirar alguns tijolos que nós nascemos criativos e desaprendemos a ser criativos. Essa é a verdade, né? Que a criança, ela já nasce com uma imaginação tremenda, com uma criatividade tremenda, e depois ele vai crescendo e vamos colocando, tijolos em cima dele, falando que isso não pode, tem que ser assim, tem que ser assado. E depois, quando ele entra no mercado de trabalho, falam para ele pensar fora da caixa. Então, é um pouco, né? Isso. Então, esse curso ajuda a você se desbloquear. Então, esse curso é para adultos, né? É para se desbloquear e voltar a ser uma criança, no caso. Então, a criatividade nos ajuda a eliminar alguns bloqueios, se abrir para o novo, né? Que é muito importante, que é difícil a gente, às vezes, tirar essas crenças limitantes e nos permitir se abrir.
obter novos inputs, que é novas entradas, ou seja, novos conhecimentos. A criatividade faz a gente ser meio que um caçador de inputs, né? Tá ali sempre de olho nos detalhes. Pô, isso funciona assim, mas por quê? É sempre você estar fazendo perguntas. É você ter um inconformismo gigante dentro de você toda hora. Mas por que tem que ser assim? Não pode ser de outro jeito? Não pode, né? Sempre estar questionando alguns padrões. A ideia é sair do padrão. E aumentar o seu repertório, com isso você vai tendo mais inputs, você aumenta o seu repertório, o seu conhecimento, começa a combinar coisas. Então, muita gente fala, tem um mito, um bloqueio, que fala, a criatividade é um dom, né? A pessoa tem que nascer criativo. Eu não sou criativo, porque, enfim, eu delego uma criatividade para artistas, por exemplo. Mas, sim, você é criativo. Criatividade não é nada de criar coisas, assim, é de você combinar na realidade. Se o repertório fica tão grande, você caçando inputs, seu repertório fica tão grande, que você acaba combinando coisas, essas coisas combinadas viram coisas novas, né? Então, ser criativo nada mais é do que também solucionar problemas de maneira diferente. Meter o nariz onde não é chamado, isso é muito importante. A gente está sempre olhando o porquê das coisas e se detectando problemas em lugares que não é a nossa função, mas, enfim, você está ali sempre de olho e querendo solucionar, e isso vai ter um grande reconhecimento para você, se você já mexe o nariz onde não é chamado. Ajudar as pessoas acima de tudo, você vai ter um reconhecimento profissional, isso é o que eu acabei de falar, e o mais importante que é construir a sua marca no mercado, porque muitas pessoas elas delegam a sua marca para a empresa, mas você é a sua marca, você constrói a sua marca e a empresa nunca vai construir a sua marca. Não é porque você trabalhou na Volkswagen, na Bayer, na BASF que você tem que fazer, você tem que realizar, enfim, você tem que construir a sua marca. Na minha opinião, o blog foi uma forma de eu construir a minha marca. Desde quando eu comecei até hoje, eu não teria o reconhecimento que eu tenho hoje, eu não teria o acesso que eu tenho hoje se eu não tivesse persistência, se eu não tivesse uma missão, um objetivo, que aqui é muito importante. Quando você construir a sua marca, você tem que ter um objetivo e um sonho muito claro, senão vocês não conseguem construir a sua marca e consolidar a sua marca no mercado. Esse é um vídeo.